Olá! Começamos agora mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que tem presentes para você. Mas para você ganhar, precisa participar do debate. E você o faz votando na enquete que está postada no vejamsó.com.br. Hoje nós temos uma estreia, pelo menos é o que eu imagino. Dr. Everton Padilha Gomes é médico cardiologista do Instituto do Coração aqui em São Paulo. É a primeira vez que o senhor vem, né, doutor? Sim, é um prazer receber esse convite. Seja muito bem-vindo, uma boa estreia para o senhor. Paz e graça. Dr. Everton Padilha Gomes, além de cardiologista, é cristão e membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O senhor frequenta qual unidade da Adventista? A Igreja Adventista Central Paulistana, aqui na Liberdade. O senhor lembra o endereço lá? É Rua Taguá, número 88. Ah, perfeito. Pertinho do Exército de Salvação ali. Isso, exatamente. Muito bom. Mas não é para ir lá fazer consulta, é para ir lá encontrar o irmão, né? Com certeza, muito crente será em consulta médica. Eu fui pastor de um casal de médicos, eu morri de pena deles. Às Porque vezes... os crentes abusam, né? Ah, mas é um prazer sempre. Vai falando isso, vai? Tá bom, ok. É sempre bom pegar e encontrar os irmãos no Senhor. E alguns tiram algumas dúvidas também sobre saúde. Tirar saber... dúvida, vai lá, né? Mas, sei lá, né? O senhor leva o estetoscópio no culto? Não, fica lá no carro mesmo. Tá bom. Obrigado, doutor Everton. Obrigado. Prazer recebê-lo. Do outro lado, voltando ao programa Vejam Só, ele se esqueceu da gente, nos abandonou, nunca mais voltou, o reverendo Dario de Araújo Cardoso, da Igreja Presbiteriana Centenário. Acho que não faz tanto tempo assim, né? Há um mês e pouco, reverendo. Estamos voltando aos contatos. Passamos um longo tempo mesmo sem poder vir, mas graças a Deus temos agora essa oportunidade. E onde fica a Igreja Presbiteriana Centenário? É na Rua Padre Saboia de Medeiros, 223, na Vila Maria Alta. Por que ela tem esse nome, o Centenário? Ela foi fundada, está fazendo aniversário nesse mês de agosto, inclusive, junto com as comemorações do centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1959, a Igreja Presbiteriana do Brasil fez 100 anos aqui no Brasil e houve uma grande movimentação para a plantação de novas igrejas e a Igreja do Centenário foi uma dessas igrejas. Há algumas pelo Brasil e aqui em São Paulo nós carregamos esse nome com muita gratidão a Deus. Se não me engano, a Bíblia que eu tenho aqui no estúdio é comemorativa do Centenário dos Presbiterianos. Sim. Eu já vou pegá-la lá. Bom, seja muito bem-vindo. O endereço Obrigado. lá, o senhor já deu? Sim, Padre Saboia de Medeiros, 223. Valeu, na Vila Maria. Vamos então assistir a matéria que o Zeca preparou para colocar o tema. Por que Deus só deixou a gente comer carne depois do dilúvio? Ou será que não foi assim, não? Vamos ver. Preocupação com a alimentação, cuidados com a dieta, glúten, lactose, consumo exagerado de algum item. Você deve estar pensando que essas questões são coisas do mundo moderno, certo? Errado. Ao que tudo indica, Deus já se preocupava com o tipo de alimentação do homem desde os tempos do Jardim do Éden. Isso mesmo. E para o espanto de muitos, provavelmente a carne, isso mesmo, a carne, não fazia parte do plano alimentar estabelecido por Deus. Você pode estar pensando, essa turma do Vejam Só enlouqueceu de vez. Mas não, no programa de hoje vamos tentar entender por que Deus só permitiu o consumo de carne após o dilúvio. Para iniciarmos nossa pesquisa de hoje, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis. É lá que estão as orientações de Deus sobre os cuidados com a alimentação. Pelo menos nesses dois períodos que iremos estudar, antes e depois do dilúvio. O primeiro texto que iremos ler está no capítulo 2, versículo de número 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Observe que nessa primeira parte do nosso estudo fica muito claro que Deus fez um jardim
cheio de árvores boa para o consumo, agradáveis. O consumo dos frutos dessas árvores era livre. A única restrição era no sentido espiritual, pois o homem não deveria comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, já que no instante em que comesse, certamente morreria. Porém, para alguns estudiosos da Bíblia, o fato de no texto não constar uma proibição clara ao consumo de carne, eles acreditam que não é possível afirmar que o homem só consumia frutos. Aqui podemos fazer uma outra análise. Em Gênesis 4:20, menciona que um dos filhos de Lameque, um homem chamado Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Este homem nasceu vários séculos antes do dilúvio e, evidentemente, já tinha morrido antes disso. Podemos então nos perguntar, qual seria o objetivo da criação do gado? Não poderia ser para consumo? Por outro lado, a Bíblia relata explicitamente a autorização para o consumo de carne para Noé, isso depois da sua saída da arca. Leia junto comigo o texto que está em Gênesis capítulo 9, versículo 3. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Aqui, expandida, entrando então a carne. Para outros estudiosos, a inclusão da carne teria outro objetivo. A ideia seria abreviar a vida do ser humano na terra. Como a maldade estava crescendo, Deus limitou a vida em 120 anos. Para isso, liberou o consumo de carne, já que tal alimento, segundo muitos estudos, pode ser nocivo para a saúde. Temos aqui algumas possibilidades. E você, o que acha? E os nossos convidados, o que pensam a respeito do tema? Vamos ouvi-los? Então fique ligado, pois o debate do Vejam Só de hoje já está no ar. Muito bem, o tema de hoje tem a ver com dieta, saúde e a vontade de Deus. Por isso nós temos aqui dois cristãos, né, que vão discutir essa questão. Por que a Bíblia só é explícita em relação à permissão para o homem comer carne depois do dilúvio? Vamos ouvir primeiro o nosso cardiologista, né? Ele é o Dr. Everton Padilha Gomes. Ele, além de ser médico cardiologista lá do Instituto do Coração, aqui em São Paulo, ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dr. Everton, na sua opinião, por que Deus só permitiu comer carne após o dilúvio? Eu creio que tem algumas razões, e isso daí, já partindo da matéria, que foi muito bem feita, só acrescentando alguma coisa, a Bíblia, o homem quando saiu das mãos de Deus, ele saiu perfeito. E a Bíblia, ela declara que o meio ambiente que nós tínhamos, ele era um meio ambiente muito diferente do que nós imaginamos hoje em dia. Você muitas vezes vai na TV a cabo, vê aquelas imagens da savana, o leão indo atrás da gazela, do outro animal, e vão em câmera lenta e vendo toda aquela imagem, aquilo chama muita atenção. Isso não correspondia ao que nós vemos do que era a Bíblia. Então, indo até um capítulo antes do que é citado no começo da matéria, se você for em Gênesis, capítulo 1, versículo 29 e 30, é dada a primeira instrução em relação ao que era a dieta do homem e o que era a dieta dos animais. Então, por exemplo, diz assim: disse Deus, eis que lhes dou, isso depois de criar o homem e a mulher, né, que ele abençoou, disse, sejam férteis, multipliquem-se. Aí ele chega no verso 29 e diz, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E no verso 30 ele fala em seguida para os animais, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que em si tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem
rente ao chão, assim foi. Então, quando você vai, por exemplo, e vê aquela passagem em Isaías 11, que ele cita depois, é lógico que é feita uma analogia a Israel, uma profecia que era condicional a Israel naquele momento, mas também se aplicaria a Israel futuro, mas de restauração, em que você vê lá o leão e o cordeiro junto, que você vê o boi, que você vê todos aqueles animaizinhos juntos, você está vendo uma restauração, que é o propósito nosso como cristãos, é você restaurar dentro do homem a religação sua com Deus. E dentro dessa restauração existe também o retorno àquilo que Deus queria originalmente para você. E fisiologicamente, aí pegando também, estaria a questão da dieta. Infelizmente, por conta do pecado, né, esse lapsarianismo, essa situação que nós estamos, teve o homem primeiro, Deus ele colocou uma maldição diante do homem, né? Que agora o que ele iria produzir, a terra ela era fértil naturalmente, tudo que aconteceria ia ser com dificuldade. Então, tem uma primeira mudança, essa primeira mudança nós vemos em Gênesis 3,18, que ele já chega e diz assim, que ele diz, maldita é a terra, e depois ele chega no verso 3,18, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Essas plantas do campo eram antes para os animais, e aí ele estendeu também para o homem. E quando, já indo nesse ponto, quando vem a época do dilúvio, quando Deus ele dá a ordenação para Noé o que ele deveria fazer, no capítulo 6, verso 21, ele diz assim, e armazene todo tipo de alimento para você e eles têm um mantimento. Você e eles eram os animais. Então, assim, era o tipo de alimentação que se referia nos capítulos anteriores. Então, você já imaginou se na arca você tivesse uma estrutura de cadeia alimentar como nós temos hoje em dia, e de repente o leão começasse a olhar para o cordeirinho e começasse a lamber o coisa de assim, gostoso, desculpa a brincadeira, mas assim, começasse a ver aquele estranhamento de um ano, porque a Bíblia relata que foi um ano basicamente que teve ali, que ficaram ali sozinhos. Imaginem aquela condição de estresse, e outra coisa, e se fosse alimentação cárnea? Como é que você conseguiria pegar e fazer o mantimento disso, conseguir fazer a conservação disso tudo? Seria uma coisa muito complicada. Hoje em dia, nós, com toda a técnica de preservação industrial que temos, já é uma coisa complicada, avalie também para você manter naquela época. Então, assim, fica claro que a alimentação era uma, depois de toda aquela convulsão geológica que aconteceu em função do dilúvio, nós tínhamos uma terra arrasada. E uma das razões que nós vemos era que o homem ele estava, apesar de começar a florescer, apesar de começar a ter vegetais, mas não era o suficiente para dar vazão a que a população tivesse o crescimento como era anteriormente. E isso daí nós vemos claramente também pela característica geológica que ficou depois. Muito obrigado, doutor. Muito bem. Agora nós vamos ouvir o reverendo Ario de Araújo Cardoso, ele é ministro da Igreja Presbiteriana Centenário. O senhor come carne? Sim, como carne. Gosta? Sim, muito Pecador, bom. carnal. Como é que o senhor vê isso aí? É verdade que Deus só permitiu comer carne após o dilúvio, reverendo? Sim, sim. A descrição que o Dr. Everton faz é precisa mesmo. As ordenanças são claras nesse sentido. E é importante notar, não só o homem, mas também os animais, né, tem essa permissão, essa limitação, né, essa dotação divina para a alimentação, que só vai ser alterada em relação ao nosso tema, a carne, após o dilúvio. E é possível dizer também, como o Dr. Everton apontou, que o propósito da restauração de todas as coisas também caminha nesse sentido, ou seja, que tanto homens quanto animais também se alimentem apenas do produto da terra, daquilo que é a dotação original que foi estabelecida, né? Talvez o que eu apontaria de diferente daquilo que o Dr. Everton colocou é a razão vinculada a essa ordenação. Me parece que
quando você lê em Isaías, por exemplo, Isaías 65 menciona novamente essa questão do leão comendo palha junto com o boi, e ele termina o verso dizendo, e não haverá nenhum mal no meu santo monte. Ao que parece, essa questão da alimentação com a carne está ligada à violência, à morte, né? E, então, obviamente, né, tanto entre os animais quanto com os homens, para que haja consumo de carne, alguém tem que morrer para que isso aconteça. E tanto no paraíso, né, original quanto no paraíso futuro, a morte não tem lugar. A morte não existirá mais. Então, essa questão da alimentação é um bom exemplo desta ausência da morte, né? Ao contrário disso, enquanto estamos entre esses dois períodos, nós vemos a Bíblia destacar o aumento da violência, né? E entre o aumento da violência, claramente mostra para a gente essa questão da morte sendo introduzida, Caim e Abel, Lameque e assim por diante, né? E ao estabelecer o dilúvio, eu creio que haja da parte de Deus, e nós não podemos entender os pensamentos de Deus, mas eu acho da parte de Deus um certo tipo de ameaça ou restrição. Isso também eu acrescentaria à fala do Dr. Everton, porque fala-se claramente sobre o assassinato naquele capítulo 9. E Deus diz que requereria dos animais o sangue que fosse derramado, do sangue humano derramado. Então parece que os animais estavam em guerra contra a humanidade, que os homens deveriam controlar-se uns aos outros, se alguém matasse alguém, né, deveria ser punido por esse ato. E aí entra essa ordenação, entra essa permissão de comer carne. Eu tenho interpretado isso como uma forma não apenas de sustentar o homem, mas de lançar temor sobre os animais. Se a violência estava atingindo homens e animais de tal proporção que toda a criação precisava ser contida pelo dilúvio, eu creio que ao estabelecer a pena de morte entre os homens e estabelecer o consumo de carne dos homens em relação aos animais, estaria de alguma forma criando esse temor nos animais mencionado ali em Gênesis 9. Mas eu achei que alguém aqui ia defender o churrasco. Eu defendo o churrasco. Não defender nada. Você falou que no Éden não tinha. Para que os animais estejam submetidos ao homem, o homem tem... Não, depois do dilúvio. Depois do dilúvio, exatamente. Antes disso não tinha essa ordem. Não. E não haverá churrasco no céu. No céu nós vamos comer, né? Fala lá do vinho, fala lá do pão, certo? São todos produtos da terra, exatamente. E folha, a folha da árvore. As folhas, né, como o Dr. Everton apontou, né, parece que as gramas, as folhas foram colocadas no período pós-queda. Mas, né? gente, antes da queda era o fruto. Vocês vão ter que me explicar isso melhor, eu não estou... Não. Que conversa é essa? Quer dizer que no Éden, ou antes da queda, ninguém comia carne? Alguém vai ter que me explicar algumas coisas aqui. Muito bem, agora é hora do nosso momento mais gostoso do programa, porque é aquele momento em que você aparece aqui, né? Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Já mandou sua foto? Vai dormir no ponto aí, perder os presentes. A gente vai sortear no fim do ano, hein? O fim do ano tá chegando, tá chegando. A nossa primeira foto de hoje vem aqui do Guarujá, no litoral de São Paulo. É a Andréia e o Moisés. Valeu, Andréia e Moisés. Obrigado pela audiência de vocês. E um beijão aí pro povo do Guarujá. Segunda fotografia vem de Mato Grosso, Aripuanã, lá no Mato Grosso. Nós temos o Christian Miranda. Valeu, Christian. Deus te abençoe aí a todo o povo do Mato Grosso. João Pessoa, na Paraíba, né? Esse é o João Franca. Ele mora lá em João Pessoa, né? Na Paraíba, estado que eu ainda não conheço. Quem sabe um dia, né? Em Pernambuco, no lugar chamado Vitória, mas Vitória não do Espírito Santo, Vitória de Pernambuco, o Renato Ferreira, né? Valeu, Renatão. Deus abençoe você. Pernambuco eu conheço. Ô, estado legal. A quinta fotografia é da Rosângela e da Ivonei Catani. Não,
A Rosângela e o Ivanei Catani. Só que nós não sabemos onde eles moram. Então, Ivanei, você que fez a foto aí, né? Fez o selfie. Manda de novo, ou uma outra, dando a informação de onde vocês moram, tá? Cidade e estado, para vocês concorrerem no sorteio do fim do ano. Quem sabe pinta aí de novo, né? Uma diária lá em Monte Verde, com direito a jantar romântico e tal. E aí, já pensou? A Rosângela quer ir. E a última foto vem de Jandira. Jandira é um município aqui da Grande São Paulo, né, da região metropolitana. É o Sérgio e a Fabiana. Sérgio, mas eu acho que tem alguém mais que bateu a foto, né? Tá faltando o nome de quem bateu essa fotografia aí. Não foi o Sérgio, não. Foi? Acho que não, hein? Tô achando que teve mais gente aí. Valeu. Deus abençoe vocês. No bloco anterior, não deu tempo de a gente pôr no ar a enquete. Então, agora é você que vai responder aí a nossa enquete. Lá na página do programa na internet, no vejamsó.com.br, tem uma pergunta para você. Vamos lá? Você é vegetariano ou vegetariana? Né? Primeira resposta: sim, totalmente. Segunda resposta é a minha. Não, e sempre como carne. Embora eu, de vez em quando, vá ao restaurante vegetariano, que é muito gostoso, mas, enfim, eu não sou vegetariano e como carne sempre. Terceira resposta, não sou vegetariano, mas acho muito válido, né? Acho válido ser vegetariano. E a última resposta é nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você se habilita a ganhar o relógio da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade, que está aí para você. Lembrando que o tempo não para, o tempo passa, você ainda não fez a sua matrícula na grade, ou já fez, né? A grade tem mais 600 filiais, 600 lugares diferentes do Brasil inteiro para você estudar a Bíblia. Todos os cursos da grade visam o aperfeiçoamento para a obra de Deus. Todos. Tem muitos cursos. A grade tem curso até de música para instrumentos de orquestra, para você tocar hino na sua igreja. Tem inglês e espanhol usando a Bíblia como livro de texto. Tem curso de capelania, curso de evangelização, curso para obreiros. Tem o curso de teologia, logicamente, tem o curso de pós-graduação em teologia, tem o curso de análise bíblica, a gente vai começar um de Romanos agora. Tem um monte. Melhor você anotar o telefone da grade e amanhã, no horário comercial, agora é muito tarde, você não vai conseguir falar com ninguém. Mas amanhã, no horário comercial, você fala com o pessoal lá e se informa a respeito da unidade mais próxima de você no Brasil inteiro. 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819, tá bom? Vamos lá. Dr. Everton Padilha Gomes é o nosso médico cardiologista de plantão. Ele falou bastante aqui hoje no primeiro bloco e não falou se a carne faz mal para o coração. Olha, isso daí é uma questão bem interessante. Inclusive, vários estudos têm saído recentemente. Também faz parte da minha tese de doutorado lá na USP. O que nós temos observado? Todos os estudos que têm saído têm demonstrado que especialmente a carne vermelha, ela faz mal e ela está associada com maior incidência de doença cardíaca, maior incidência de diabetes, câncer e doenças crônicas degenerativas com aumento de inflamação. Então, assim, isso já foi observado em outros locais do mundo, nos Estados Unidos, na Europa. Teve um grande estudo que foi feito na China, que é chamado The China Study, que ele pegou 6.500 pessoas e nós desenvolvemos aqui um estudo na USP, no Hospital Universitário da USP, com 1.500 pessoas e separamos de acordo com o tipo de dieta. E nós observamos que as pessoas que tinham uma dieta vegetariana, e nós estratificamos de acordo com o tipo de dieta, quem era vegetariano tinha uma menor incidência de alguns marcadores relacionados com uma propensão para problemas futuros de aterosclerose, de glicose um pouco maior no sangue, e assim sucessivamente. E tudo isso nos demonstra que
quanto mais você depender, quanto menos você depender, na verdade, de alimento cárneo, e você introduzir mais frutas, verduras, vegetais dentro da sua dieta, isso daí é melhor. E, independente da questão teológica ou não da questão, isso é concernente mais ou menos à questão do manual de instrução. Nosso corpo, ele foi feito como um indivíduo de natureza herbívora, ou pelo menos vegetariana. A nossa dentição, o nosso intestino, o prolongamento dele, todas as outras características. E eu até me lembro de uma situação que eu fui no ano passado no Museu Smithsonian, lá em Washington, e eu fiquei até surpreso, porque lá é uma instituição, um dos museus, lá são vários museus, e são de tendência evolucionista. Então, quando eu fui ver, eles pegavam e me mostravam a diferença entre os seres, e ele dizia assim, olha, e o que é o ser humano? Ele dizia assim, o ser humano ele é um onívoro por escolha, mas na verdade ele é um indivíduo que ele é vegetariano por constituição. O que é onívoro? Onívoro é que come qualquer coisa, entendeu? Come por escolha, não porque, por exemplo, o animal atualmente ele tem um instinto. Então você tem um leão. Ele se adaptou depois, como cristão, acreditamos que depois dessa introdução no pecado, houve adaptações fisiológicas, genéticas que aconteceram ali para que ele se tornasse um ser carnívoro. Então a dentição dele é diferente, a maneira, o animal carnívoro ele tem um encurtamento do intestino por causa das toxinas que são produzidas na carne. Então tem vários fatores que estão ali presentes. E o ser humano ele tem essa escolha. Por exemplo, se o senhor escolher pegar e dizer assim, não, eu vou pegar e vou ficar um mês indo no restaurante vegetariano da minha escolha. Não vai lhe dar nenhum tipo de situação que você vai sentir uma síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência, assim, você vai sentir aquela saudade do seu churrasquinho, da sua farofinha, independente, isso daí mas não é uma situação que fisiologicamente o seu organismo ele vai sofrer algum tipo de consequência. Pelo contrário, ele vai se sentir melhor. Você é vegetariano? Eu me tornei vegetariano e há um ano atrás. Mas, doutor, eu fui pastor por muitos anos de uma nutricionista que brigava muito comigo com essa história de que ficar sem carne vai fazer mal à saúde. Ela não era a favor de comer carne todo dia, de jeito nenhum. Mas tirar a carne da dieta, ela ficava doida. E ela é de uma família brava, sabe? Mas ela era um doce. O marido dela foi o cara mais manso que eu já vi na vida. Né? Um casal muito querido que mora lá em São José dos Campos. Mas, enfim, depois eu quero que o senhor explique direito esse negócio. Tudo bem. Antes eu queria inquirir o pastor. Reverendo, é verdade que ninguém comia carne antes da queda? Nenhum animal, nenhum bicho? Sim. Bom, como nós acreditamos na correção do relato bíblico, então é esta a compreensão que devemos defender, é assim que devemos acreditar. O texto bíblico assim descreve. Entender de outra forma é desmerecer, é desacreditar do relato bíblico, e eu não tenho essa disposição de jeito nenhum. Você acha que não se comia carne antes da queda? Não se comia Os carne antes bichos da não queda. comiam? Há uma discussão, Reverendo Weber, se havia a morte antes da queda. Se eles morriam antes da queda. A serpente estava no Éden. O tubarão, sim, não sei se estava no Éden. Alguém vai dizer, não tinha tubarão no Éden. Tá. Então tá bom. Mas a serpente tinha, desgraçada, mas estava lá. E ela comia o quê? Fruta. Ela comia frutas. Como o leão comerá palha, né? Então, como a ordem divina, eu dou a vocês e dou a animais. Ok, então, esse é o ponto. Então, nós estamos entrando por um campo onde se discute a correção do texto. Então, quem não acredita
na veracidade do texto bíblico, aí poderá construir qualquer tipo de narrativa. Então tá. Né? Como cristãos, a Bíblia é regra de fé e prática nossa, e nós damos pleno crédito ao que ela afirma. Mas onde está escrito que não se comia carne no Éden? O que está escrito no Éden é que o ordenamento divino, o que Deus permitiu a cada um, é que se alimentasse dessa forma. Fazer de forma diferente era desobedecer ao mandato divino. E nós entendemos, novamente, a partir do relato bíblico, que a desobediência ao relato divino só acontecerá a partir do momento em que o homem desobedece a Deus comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, até então, nós compreendemos que havia plena obediência ao que Deus mandou. Certo? A partir daí, começam a diversos atos de rebeldia. E aí eu acredito que antes do dilúvio seja até possível que alguém comesse carne. Mas o Zeca mencionou alguém... Mas o fazia contra a vontade de Deus. Então, o Zeca mencionou alguém na genealogia, não sei de quem lá, que era o pai dos que habitavam em tendas e criavam gado. Sim, Jabal criava um gado. Não disse que ele comia gado. Ué, ele criava gado para quê? Pode comer. O gado serve para força de trabalho, o gado serve para uma série de outras funções, não necessariamente. Eu não estou dizendo que não comia. Aí, entre a queda e o dilúvio, então, eu até entendo que haveriam pessoas que faziam, mas isso fazia como sinal de violência, em desobediência. Não, que o homem comesse carne depois de pecar, tá bom. Ok, isso. Os rebeldes contra Deus, certo? Isso. É isso que o senhor está falando. É isso que eu estou colocando. Mas e os animais? Os animais estão envolvidos nesse processo de violência. Com a queda, também a criação foi afetada, assim como a terra produz cardos e abrolhos, que não era da natureza original, certo? Também os animais passam a viver de uma forma violenta e desenvolvendo essas práticas que são malignas. Por isso que eu entendo que a permissão de comer carne não é apenas uma questão de alimentação do homem, mas é uma questão de ordenação da criação. Começam a fazer regras e a morte começa a ser um limite imposto. Imposto aos animais, imposto ao homem que mata outro homem. Os sacrifícios também são, desde o de Abel, né? É necessário a morte de um animal como representação do reconhecimento do nosso pecado. Então, a morte, do ponto de vista teológico, é tido como salário do pecado. Os animais a criação está em rebeldia contra Deus nesse sentido, né? Ela está corrompida. Os animais obedeceram Deus em tudo. Eles entraram na arca, o homem não entrou na arca. Deus mandou o peixe engolir Jonas, o peixe engoliu Jonas. Sim, Deus mandou sim. o peixe vomitar Jonas, o peixe vomitou Jonas. E é por isso que ela geme, né? A criação geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Porque ela está submetida a este pecado que é da humanidade. Que é do homem. Que é da humanidade. Ela está Bichos afetada que pagam por até isso. por causa disso, eles são sacrificados. Bom, o Zeca foi entrevistar os crentes para ver o que eles disseram. Vamos lá. Por que Deus só deixou comer carne depois do dilúvio? Por que antes não comia carne? Você imagina? Não sei. Essa daí eu também não sei. Bom, aí, por ser muito complexo, aí eu já não teria uma resposta nesse momento para estar dando. Desconheço a informação, então não sei, não tenho nenhuma opinião da... Por que você não foi numa churrascaria, Zeca? Você tinha que ir lá na churrascaria. O senhor é crente? Sou. Você sabia que você está pecando ou não está pecando? Não, eu creio firmemente que não é uma situação de pecado em si. O senhor falou que carne faz mal, aquele que destruiu o templo do Espírito Santo está na Bíblia, Deus vai destruir. Entenda uma coisa. O senhor virou vegetariano? Veja bem uma coisa. Logo depois do dilúvio, nós tivemos uma situação de restrição. Agora, o que acontece? Inclusive, indo de encontro ao que o reverendo também falou. O povo de Israel, ele foi permitido que ele tivesse rebanho. Jesus comeu peixe também. Nós temos várias situações, mas o consumo, quando você pega e você tem uma dieta, você tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Tem gente que é vegetariana que come muito mal. Isso daí a gente tem que ser muito claro,
Então, eu até brinco, digo assim, tem gente que diz que é ovo lacto vegetariano. Come ovo, lacto. Aí come um vegetalzinho desse tamanho. Aí depois vem comigo no consultório e pergunta assim, doutor, por que meu colesterol está alto? Você não come vegetal. Você come só ovo e come, como é o nome? Fritura, você come pão demais, você come massa demais. Isso daí atrapalha. Quer um outro exemplo? Vegetariano estrito, porque eu tenho uma restrição em relação à palavra vegano para uma pessoa que seja cristã, por uma questão ideológica também, porque aí tem uma outra discussão à parte. Mas, por exemplo, uma pessoa que se alimente com bebida alcoólica ela vem da cana, muitas vezes, e cana é vegetal. Então, e isso faz mal, entendeu? Agora, veja também o seguinte, o propósito de Deus na Bíblia era que o homem se aproximasse o máximo possível, dentro da sua possibilidade, daquilo que seja original, entendeu? Então, por exemplo, o povo de Israel saiu de lá do Egito e eles tinham um tipo de alimentação junto com os egípcios. E Deus chegou lá, um milagre maravilhoso de ter o maná. Você sabe o que é uma coisa de você ver um milagre de Deus aqui, descendo aqui na Avenida São João, maná de manhã? E todo mundo ia parar, ia todo mundo pegar e ia filmar. O povo de Israel estava vendo aquilo e eles ficaram aborrecidos. Isso fala em Êxodo 16, disseram, a gente não quer esse troço aqui, desse maná. A gente queria panela de carne como os egípcios. Quem dera que a gente tivesse uma panela de carne. Aí Deus disse, tá bom, vocês querem carne? Tá bom, vou dar carne para vocês. Mandou uma ventania de cordonizes que elas iam até o joelho do pessoal. Eu não sei, pelo menos do que eu me lembro aqui de cabeça, os senhores que são teólogos podem me dizer se era mais ou menos isso daí. Eles comeram, e quando eles comeram, eles ficaram doentes, entendeu? Então, assim, o que acontece, se você analisar a dieta que teria ali o povo, aí existe também uma questão de equilíbrio também. Se você analisar o que seria a dieta daquele povo lá de Israel e o que a gente vê do que a pessoa tem hoje, eles tinham um rebanho, mas o rebanho não dava para ter aquele pasto como a gente tem aqui hoje em dia, comer o tanto de carne que se come hoje em dia. A carne era só em festa, né? Em festa. E era mais utilizado em números. Diz que o rebanho era moeda de troca. Você não tinha aquela coisa de ter o ouro, de ter coisa. Então, às vezes, um bezerrinho, ele era uma moeda de troca, que eles utilizavam, inclusive, com as outras nações. Não era uma coisa... E também, logicamente, que existia a questão do sacrifício, existiam outras coisas ali. E o ideal de Deus era outro. Agora, hoje em dia, a gente diz assim, não, então comeu carne? Então, eu quero só carne. E, logicamente, a gente tem que entender também o seguinte, nesse mundo pós-diluviano, você tem uma situação geográfica totalmente diferente. Pelo menos do que eu entendo como cristão e também cientista, você tinha um mundo que estava totalmente agregado, os continentes. Hoje em dia você tem o esquimó que está lá em cima quando você não tem vegetação nenhuma. Aí, como é que adapta a genética? O dente do siso não tem lá nele, no esquimó. E o dente do siso, ele está claramente, para quem é médico, quem é da ciência, ele está associado com a alimentação herbívora. Outras coisas que foram adaptando, o corpo foi adaptando em função da situação do pecado, infelizmente. Eu sou do Amazonas, eu sou minha tez de índio aqui. Se você for lá no Amazonas, a área produtiva do solo é 10 centímetros. Aconteceu na década de 70, só sendo bem conciso, o pessoal na década de 70, quando abriu Transamazônica, teve muita gente do sul que foi lá para o norte e achava que tinha que usar arado. Aí pegava, tinha o barro lá embaixo, jogava o barro em cima da terra produtiva e não acontecia nada. Todo mundo acha e vê a floresta ali, acha que é um solo bem produtivo. E, infelizmente, não é. Não é como é. A maioria dos vegetais, das frutas, tudo mais, acabam vindo aqui do Sudeste. E é uma situação um pouco mais difícil, então o pessoal lá acaba utilizando um pouco mais a questão do peixe. Entenda, eu não estou defendendo
que a pessoa, hoje em dia, com nossa globalização, com a situação que nós temos mais acesso a frutas, verduras, vegetais do que tinha anteriormente. Eu estava vendo até uma estatística da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a desnutrição diminuiu 50% nos últimos 10 anos. Está em torno de 5% no mundo inteiro. Mas você sabe quanto é a área produtiva no mundo inteiro? 4%. Imagina como era na época depois do dilúvio. Deveria ser uma dificuldade você conseguir plantar e ter o fruto do plantio. Então, não foi por acaso que Deus pegou e disse assim, olha, pega 7 casais lá dos animais limpos e um dos imundos, porque Deus sabia o que ia acontecer depois. Foi uma concessão, mas também Deus sabe o que é o ideal para todos nós. Muito bem. Quanto tempo eu tenho ainda nesse bloco? 3 minutinhos, pastor. Então, deixa eu só colocar uma coisa, pastor Heber, é a questão de se está comendo carne está em pecado, né? Então, eu creio que a posição que o Dr. Everton coloca é bastante prudente. É uma questão do equilíbrio e do bem-estar alimentar, então isso é uma discussão que se deve fazer com certeza. O que eu acho que é muito perigoso é a gente impor um aspecto teológico sobre isso. Então, é pecado, não é pecado, isso, até porque todos nós queremos obedecer a Deus, né? E isso tem imposto, tem levado pessoas a extremos ou exageros perigosos, né? Então, quando nós descrevemos que esse é o ideal divino e que este, pelo menos do ponto de vista da história bíblica, é um fato, né? A alimentação de vegetais, nós não estamos implicando com isso que comer carne é pecado. Ou que faça mal. Se faz mal, por outras razões, nós vamos descobrir, né? Pela medicina, pelos estudos. Do ponto de vista teológico, o que há é uma permissão, o que há é um uso que é feito durante toda a história bíblica. O que há são orientações dietéticas, às vezes mais rígidas em alguns momentos, mais largas em outros momentos. E todo o texto bíblico tem como objetivo esse ensino da nossa comunhão com Deus e nosso respeito a Deus. Então, quando eu falo, comer carne é uma forma de ordenação divina, então eu estou olhando pelo valor teológico de comer animal, não pelo valor sanitário ou pelo valor ou pela necessidade, mas o que teologicamente isso implicava. Então, nós vamos encontrar o próprio Deus comendo carne lá com Abraão. Então, Abraão senta lá, né, com Deus, faz um novilho, pão, leite. Nós vamos encontrar a discussão sobre essa questão da alimentação em Corinto, em Romanos, né? Então, um acusava o outro, você come carne, você é idólatra, você não come carne, você é fraco. E a Bíblia sempre colocou isso. Nós temos que ter amor uns pelos outros, a gente tem que evitar colocar tropeço para o irmão, a gente tem que ter sabedoria no cuidado com o próximo. Então, o meu receio, né, o meu grande medo nessa discussão é quando nós impomos isso como um pecado ou alguma coisa que vá nos prejudicar espiritualmente, e aí o meu medo se estabelece. Né? Só um adendo rápido, eu acho que só se torna um pecado quando o seguinte, você sabe que está te fazendo mal, você vai comigo como cardiologista, eu digo assim, olha, você teve um infarto e comigo, ou com qualquer outro cardiologista, isso não precisa ir com um cardiologista que seja vegetariano, um outro também vai te falar a mesma coisa, ou pode ser o cigarro, pode ser outra coisa, ele te diz assim, olha, você tem que parar isso daí. E eu voluntariamente persisto em relação a isso. Aí isso se torna um pecado com você. No próximo bloco, a gente vai conversar mais uma vez sobre se de fato em Gênesis capítulo 1 e 2 não há permissão para o homem comer carne. Por exemplo, quando Deus diz assim que ele vai dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar e os animais da terra, esse domínio era para quê? Para receber homenagem dos animais? Que mais? Também a gente vai discutir aqui, isso por uma fala do senhor, essa coisa, eu sei que tem uma dieta de um colega seu, pelo menos diziam que ele era médico, que para emagrecer era só cortar o carboidrato e comer carne até entupir. Se não me engano, doutor Atkins ou alguma coisa parecida, não é isso? No próximo bloco o senhor disse se ele tinha razão ou não. A gente volta já.
Estamos de volta com o programa Vejam Só e agora é a hora do Zeca brilhar mais uma vez. Hoje é dia do Vejam Só, que coisa! Vamos lá? E aí, aposto que estava cheio de saudade, né? Fala a verdade, vai, não precisa mentir. Pode dizer que você é fã do Vejam Só Que Coisa, que assiste o Vejam Só para ver o nosso quadro. Mas pode falar. Exagerei, né? Acho que deu uma exagerada. Bom, deixa isso pra lá. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. Hoje vamos falar novamente sobre aquelas famosas fotos de casamento. Se o maridão estiver dormindo, acorda ele aí, porque o homem não gosta muito disso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos ver se você já sabe o que nós vamos falar agora. Tá sabendo das coisas, né? Coloca o nosso endereço aí na tela. Olha aqui, ó. Isso mesmo, pronto. Está aqui o nosso ponto de encontro. É lá que vamos ver a sua participação e preparar direitinho para mostrar aqui no nosso quadro. Então entra lá e não fique de fora. Bom, chega de papo e vamos direto ao que interessa. Fotos de casamento, cheias de estilo, registros de um momento cheio de alegria. Ou não, né? Brincadeira. Vejam só que coisa. C.M. Leung. Você já ouviu falar desse cara? Não? Amigo, esse é literalmente o cara, quando o assunto é fotografar noivas e casamentos. Vamos rodar aí algumas das fotos desse super conceituado fotógrafo. O grande diferencial do Leung é a criatividade. Aliás, segundo os especialistas da área, ele é o mais criativo fotógrafo de noivas do planeta. Quer fotos exclusivas para o seu casamento? É só chamar o Leung. Tenho certeza que você não irá se cansar de mostrar suas fotos para todo mundo que for te visitar. Meu amigo, vai bombar. Como dizem as mulheres, né? Vai encher as amigas de inveja. Bom, até aqui tudo ótimo. Mas o nosso amigo aqui, que é lá de Hong Kong, passou por uma situação no mínimo inusitada. O badalado profissional presenciou e registrou com a sua lente uma cena nada comum enquanto fotografava uma noiva lá na Islândia. Observe que a noiva está posicionada para mais uma foto, quando aparece na imagem um helicóptero enorme ao fundo. Parece aqueles de salvamento, assim, ao que tudo indica. O piloto parece que não viu e a aeronave quase atingiu a noiva, lançando sobre ela uma enorme rajada de vento. Ela foi atirada para fora do quadro da máquina do fotógrafo. Veja novamente, passou perto mesmo, quase que deu tudo errado, foi por pouco. Aliás, quase que o nosso amigo aí, o noivo, ficou viúvo antes de casar. Aí sim, hein? Ia ficar cheio de história para contar. E você, não tem nenhuma história para dividir aqui com a gente? Tem, né? Claro que tem, isso mesmo. Pode ser essa história mesmo aí que você tá pensando? Coloca o nosso endereço aqui na tela, rapidinho, ó, para o pessoal não esquecer. Corre lá, meu amigo, e envie essa sua história. Logo, ela estará aqui, ó, no ar. Isso só numa próxima edição, pois nessa não temos mais tempo para nada. Um abraço e até a próxima. É isso aí. Valeu, Zeca. Credo. Aquele negócio do helicóptero lá deu medo. Bom, o assunto de hoje é se Deus, por que Deus só permitiu comer carne depois do dilúvio, né? Eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira delas é, quando a gente lê em Gênesis que Deus fala que deu a erva do campo, as frutas, né? De toda a árvore do jardim comerás e tal. Por exemplo, Deus não fala dos cereais, mas o homem se alimenta de cereal, certo? Uhum. E o cereal é bom. Sim. Não faz mal. Não. Não tem restrição espiritual. Não. Então, mas não fala lá, você vai comer arroz, feijão, milho, batata não é cereal, Mas, não, né? mas ele menciona sementes. Semente. Semente não é cereal. Cereal é semente. Sim. Ah, é? Tá bom, vai. Então tá, ganhar. Então, e quando Deus fala, cereal é semente? Arroz? Planta feijão. Feijão? Trigo? Milho não é semente? Planta milho. Tá bom, vai. Tá. Eu perdi essa. Vamos para a próxima. Quando Deus fala assim, você vai dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Uhum. Ué, não era para pescar e comer peixe? Essa questão do domínio, essa é uma questão bem interessante. Heber, a questão que
se apresenta para nós é o homem deveria governar sobre a criação. A palavra domínio ali é governo. Era a ideia de orientar a criação, de conduzir a criação, de ser o líder da criação no louvor e na gratidão a Deus. Não era se servir dela, não. Então, a ideia ali era a ideia de fazer uso da força, da velocidade do cavalo, da força do boi, descobrir as capacidades de cada um dos animais e orientá-los, que é o trabalho que a ciência faz. A ciência, ela descobre as potencialidades da criação e coloca isso a serviço do homem e, entendemos teologicamente, para a glória de Deus, para o reconhecimento da glória de Deus. Reverendo, isso deveria acontecer com os animais. Me fala uma coisa, o senhor consegue imaginar um falcão ou uma águia comendo fruta? Sim. Ah, é? Sim. Sim. Aquelas garras, Caberia ao homem descobrir o que aquelas garras poderiam fazer em termos de benefício e bem, certo? Para a ordem da criação. E o senhor consegue ver esses bichos comendo só frutinha? Consigo. Já até imaginei quando você falou aí. Uma águia comendo fruta? Sim, porque eu anseio e eu sonho com a nova terra restaurada, com um mundo de paz, sem violência, sem dor, e que as primeiras coisas desse mundo que a gente vive... E o tubarão comia o quê, então? Plâncton, como a baleia... Plâncton é animal. Não, alga, desculpa, eu não sou biólogo, bióloga é minha esposa. Eu também não sei se plâncton é... Já que você tem uma bióloga em casa, não sei se plâncton é animal. De repente. Agora, uma coisa que eu queria só adicionar ao que o reverendo falou é o seguinte, toda essa visão em cima dos animais, de dominação, portanto, eu tenho o direito de pegar, matar, comer e tudo mais, ela tem uma história na igreja cristã interessante. Quando nós vamos nos primórdios da igreja cristã, lá pelo ano 300, a igreja cristã ela muda um pouco a visão dela e ela começa a ter algumas ideias um pouco diferentes. E ela diz assim, não, eu tenho domínio. Então, ela começa a pegar ideias estranhas que vêm da sociedade grega e romana, que dissociam que a nossa saúde ela é a integração entre corpo, mente, espírito e, inclusive, o que acontece? O que se dizia, uma das situações que dizia que o nosso corpo era detestável, que nós tínhamos que mortificá-lo. E uma das coisas que se tinha era o desrespeito pelos animais como um todo, como uma situação que, olha, vou comer e tudo mais. E isso teve um efeito contrário. Em vez de ter essa mortificação, essa situação de você pegar e ter restrições, e não são as restrições bíblicas relacionadas ou à saúde ou à questão que apontava a Cristo, mas situações relacionadas a ritos, não é? Elas, com o passar do tempo, elas até geraram, quando veio a Reforma Protestante, uma sensação antagônica. E alguns desses pensamentos, eles foram expressos aí. E a recuperação em relação ao respeito dos animais teve muito a ver com a igreja evangélica. E, inclusive, eu queria adicionar uma coisa para vocês que é bom saber. Nos Estados Unidos, você teve vários movimentos em relação à questão do bem-estar, não é? Eu, como adventista, logicamente, nós temos uma filosofia de vida em relação a isso daí. A questão de ser vegetariano ou não é algo optativo que vai de cada um. Mas é digno de nota que a primeira sociedade vegetariana nos Estados Unidos foi um reverendo presbiteriano, Sylvester Graham, que pegou e ele teve uma grande ascensão lá nos Estados Unidos e é reconhecido internacionalmente o papel que ele teve em relação a isso. E era vegetariano. Mas o vegetariano não pode comer nem peixe? Olha, tem classificações em relação a isso. Tem o pesco vegetariano,
tá? Tem o ovo-lacto vegetariano e tem o vegetariano estrito. Isso não é uma... Aí nós não estamos falando de teologia. O senhor é o quê? Eu sou ovo-lacto vegetariano. O senhor não come peixe? Olha, se eu fosse pegar e colocar assim, não por uma questão opcional, não como. Mas se fosse comer assim, raramente, é porque eu estou colocando uma classificação científica. Para nós, na parte científica, se você come menos de uma vez a cada 30 dias, se a sua avózinha que está lá no coisa, diz assim, olha, preparei um peixinho para você e tudo mais, e você come menos do que uma vez por mês, isso daí você continua dentro do critério científico como sendo... Entendi. Entendeu? Mas não é da minha dieta normalmente ser a introdução do peixe. Poxa vida. Tá, mas o senhor ficou devendo aquela história lá, o médico, que eu não lembro o nome dele, propôs um regime que alguns amigos meus fizeram. E, de fato, perderam peso, perderam mesmo. Mas só podia comer carne. Aí eles não aguentavam mais comer carne. É complicado, porque o que acontece? É uma coisa diferente você perder peso da questão de você ter saúde. Por exemplo, há um ano atrás, eu tinha 126 quilos. O quê? Perdi 43 quilos. O senhor fez a cirurgia? Silêncio no tribunal. Não fiz cirurgia, não coloquei balão e não usei remédio. E também não fiz nenhum tipo de restrição, de ficar me sentindo mal, então, nem conta nada. Um milagre aí, ô pastor. Tem dó. Não. A readequação, reeducação alimentar é de acordo com princípios naturais. Então, assim, a dieta vegetariana equilibrada, adequada, de acordo com situação normal. Sem nenhum tipo de coisa. E também, logicamente, introdução de exercício, dormir um pouco melhor e assim outras coisas, que às vezes a nossa vida é muito agitada. Eu imagino, um cardiologista. E eu vou lhe falar, foi muito mais efetivo do que eu chegar com um paciente, e eu trato muito paciente com colesterol alto, e eu mesmo me assustei. 3 meses depois, o meu HDL, que é aquele colesterol bom, ele estava 25, que é quase metade do mínimo que você tem que ter no colesterol bom. 3 meses depois ele estava em 49. E nem com o remédio eu conseguiria normalmente fazer isso daí tão rapidamente, se não fosse com uma dieta balanceada. É verdade que o seu colega que defendia que comer só carne, não comer nenhum carboidrato para perder peso, acabou morrendo com colesterol alto? Morreu com colesterol alto, infelizmente. E por que ainda tem gente que defende essa dieta doida? Tem dieta de tudo. Na verdade, assim, as pessoas, elas hoje vão pelos modismos. O plano de Deus para a sua vida é que você tenha uma situação que te atenda corpo, mente e espírito, que você tenha uma questão integral. E hoje em dia o que mais existe é assim, você vai comer agora o limão. Então vai comer limão de manhã, de tarde, de noite. Estou dando um exemplo, né? O limão é ótimo, não estou falando mal dele. Mas digamos que alguém começa aqui, se torna especialista do limão. E a gente se esquece de uma coisa, em relação à doença e cura, só quem cura é Deus. A gente trata, a gente ajuda, a gente faz o que for possível. E Deus, Ele dá as outras coisas para a gente ter uma boa saúde. Na Bíblia, se você for lá no começo e a gente pegar e dizer assim, olha, para a maioria dos meus pacientes, logicamente que tem doença que tem de cunho genético, tem uma série de coisas. Se a gente pegar e ligar exatamente o que está em Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30, em relação à questão alimentar, eu lhe digo que muitos problemas que a gente pega e encontra, eles seriam preveníveis, eles diminuiriam. Isso, os estudos que nós temos feito e outros internacionais, eles têm demonstrado isso. Agora, veja bem uma coisa, quando eu como cristão, isso é uma coisa para eu meditar, para eu pensar, para quem está em casa pensar no dia a dia e ver com Deus o que pode melhorar. Não estou dizendo, olha, agora você tem que virar vegetariano, mas será que no meu dia a dia eu estou honrando a Deus com as minhas escolhas?
Será que no que eu como, no que eu visto? A gente tem que dar glórias a Deus. O nosso objetivo como cristãos é adorar a Deus, é honrar a Deus através no comer, no beber, em qualquer outra coisa a gente tem que dar glória a Deus. E muitas vezes a gente pega e diz o seguinte, olha, Senhor, vem até aqui, daqui para cá, isso tudo é meu. Isso daqui tu não te metes, entendeu? Para alguns é o dinheiro. Então, tem muita gente que tem uma dificuldade imensa para a questão de dízimo, de oferta, qualquer coisa. Para outras pessoas, a questão da sexualidade. Para outras pessoas, a questão da alimentação. Assim, olha, eu te dou o dinheiro, está aqui, mas não te mete naquilo que eu como. Entendeu? Eu acho que isso daí, se nós pegarmos e pensarmos que eu vou para o céu para comer, para uma alimentação que é desse tipo assim, eu não vou sentir tanta dificuldade de pegar aí no meu dia a dia e tentar olhar isso daí não como uma obrigação ou que eu vou pecar se eu fizer ou se eu não fizer, mas como alguma coisa que pode me fazer bem. Só um exemplo interessante, isso que o doutor Everton está colocando, é a questão da gordura. Né? A gordura é proibida, né, na lei de Moisés, mas a razão não é essa, né, a questão de saúde, né, mas essa questão de demonstrar que aquela parte melhor do animal pertencia ao Senhor. É lógico que há benefícios da saúde em relação a comer ou não comer gordura, mas a razão bíblica apontada ali é essa. Você está pronto para abrir mão de qualquer coisa sob o meu comando, sobre a minha ordem? Né? Então, esse é o princípio fundamental. Né? Então, nesse princípio, todas as coisas têm que encaixar. Se estamos estabelecendo lugares onde Deus não mexe, aí se estabelece o pecado, pelo muito ou pelo pouco. Né? Mas quando nós estamos prontos a atender, né, ao comando divino, e aí na questão da comida, Paulo é bem interessante nisso, ele diz, olha, aquele que duvida naquilo que faz está pecando. Certo? Então, se você não se condena, se você faz aquilo para a glória de Deus, se você consegue compreender o limite de cada uma das coisas, então você está bem, não é isso que vai nem te promover, nem te denegrir diante de Deus. Mas quando você faz isso contra a sua consciência, ou contra a sua saúde, ou contra aquilo que é a orientação de Deus, aí você está mexendo com a própria essência do relacionamento com Deus, a desobediência. E é nisso que o pecado consiste, né? Na transgressão da vontade de Deus. Jair dos Santos, irmão de São Paulo. É proibido comer qualquer tipo de carne quando não se sabe de sua procedência, pois o sangue do animal deve ser derramado na terra. Algo que não acontece nos frigoríficos mundanos, pois nesses frigoríficos o sangue é utilizado para fazer ração para peixe, cola, chouriço, etc. O correto seria comprar carne somente em açougues gospel. Isso existe? Pois a carne desses açougues vem dos frigoríficos gerenciados por evangélicos, onde eles destinam o sangue do animal corretamente, ou seja, o sangue é derramado na terra. Que eu saiba, quem faz esse tipo de coisa não é açougue ou matadouro gospel, é matadouro judaico. É a primeira vez que eu ouço isso. Não. Que o rabino precisa autorizar... Certificar, né? Ele certifica o frigorífico, porque o animal é abatido sem grande sofrimento e o sangue, de fato, todo é escorrido e tal. Eles chamam isso de comida cachê. Tá? Não tem nada de gospel aí. Agora, isso é coisa de judeu. É só uma questão, pegando até corroborando que uma questão que o reverendo Dario colocou, é assim, a despeito do que se tem de opinião de algumas questões, talvez a primeira legislação sanitária que a gente vê está aí escrita na Bíblia. Porque essa questão, só lembrando aqui, é que o açougue, as prescrições que eram dadas, ele falou muito bem sobre a questão da gordura, também existia alguma situação sobre a questão do nervo, existiam algumas coisinhas ali que, naquele momento, para o povo era dada uma explicação. Mas se nós formos ver do ponto de vista fitossanitário, existem também algumas situações que são bem interessantes do ponto de vista médico, que fazem bem para a questão da saúde. E também, para a gente pegar isso a meditar, tem muitas, não indo nessa questão tanto da questão que foi colocada, mas tem muito tipo de carne, especialmente embutidos e processados, que eles têm muito conservante,
que eles pegam todo tipo de pedaço do animal, pega tudo aquilo que você não imaginaria, que você pegaria e não daria nem para o seu cachorro, e eles pegam aquela proteína, eles desnaturam, eles colocam ali e tudo mais, e colocam ali na salsicha, colocam no salame, colocam no que você imaginar, no embutido que for, e nós vemos que a concentração de sal é altíssima, dá uma hipertensão, dá uma série de coisas. Isso é uma das razões, são várias as razões que estão ali implicadas em relação a uma piora da saúde. Bom, tá aí. O Sandro de São Paulo diz que Yahvé Deus estabeleceu o consumo de carne sem sangue no pacto com Noé após o dilúvio. Entretanto, a prática já existia sem autorização divina. Agora temos a exemplo de Jesus que consumia peixe. A permissão de comermos todos os tipos de alimentos sem sangue, é claro. Está lá em Marcos, capítulo 7, verso 19, né, e também 1 Coríntios 15, 50. Está aí. Sem sangue, é claro, é interessante, né? Um dos pontos aí. A gente teria mais dificuldade em estabelecer a propriedade de comer sangue, certo? Do que todas as outras coisas que nós... Porque na Bíblia não tem lugar nenhum, mesmo lá em Atos 15, quando libera os gentios para comer o que quiserem, tem lá, exceto o sangue. Né? E o sangue, né? Então, tem esse... A gente sabe que tem esse valor teológico, né? Da representação da vida e do sangue de Cristo derramado na cruz. Então, ele foi separado de uma forma muito enfática por Deus. E é interessante, em lugar nenhum na Bíblia o sangue é permitido, né? É permitido o consumo. É interessante isso, né? E do ponto de vista sanitário, o sangue ele é um dos meios, pelo menos assim, ele é um dos meios que ele é meio de cultura para a bactéria, o mais rápido possível. E que se você não quer ver uma coisa triste num pronto-socorro, não veja uma intoxicação alimentar por alimento carne, que é muito complicado. Botulismo, todas essas outras coisas, são coisas que você normalmente vê com alimento carne. Só a única coisa que eu gostaria, talvez faria o adendo aqui, mas não é tanto a questão de animais se sejam puros ou impuros, alguma coisa, é que nós, adventistas, cremos que o contexto de Gênesis 9, verso 3, ele está dentro do contexto do que Deus tinha separado previamente, e não era um contexto que está em Levíticos 11, via antes, de Gênesis 7, verso 2, que ele tinha colocado olha, vai lá, os animais, 7 casais que eram dos animais limpos e não limpos. Né? E só colocando a questão do que foi colocado lá a controvérsia que existia da adoração aos ídolos, existia controvérsia em relação à carne sacrificada aos ídolos. Mas lembrando que o medo que as pessoas que eram fracas na época tinham era que eles pararam de comer carne não porque era uma prescrição dietética ou não, porque em nenhum momento se falava isso. Eles tinham medo de que aquela carne viesse de procedência duvidosa, que tivesse sido oferecida. E eu vou fazer uma analogia com hoje em dia, sem ser preconceituoso com nada, mas se você for hoje em dia num templo Hare Krishna, vai acontecer o inverso. Aquele banquete vegetariano está sendo oferecido para o ídolo deles. Então, assim, é o inverso. Naquela época, a carne, tinha muitos açougues que eles ofereciam a carne ao ídolo deles. Então, tinham alguns cristãos que eles se escandalizavam a isso, e até tem uma controvérsia que Paulo, inclusive, diz, acho que em 1 Coríntios 8, 13, que diz assim, olha, se for para escandalizar, eu não vou comer carne. E, independente da questão ali, que eu acho que não é a questão de prescrição dietética, é a questão do relacionamento de irmãos ali, é que hoje em dia também, se alguém for tome cuidado se for num templo Hare Krishna ali, que senão você pode escandalizar algum irmão comendo uma carne para outro ídolo. É vegetal que não foi oferecido. Exatamente. Bom, o nosso tempo acabou. Agradeço ao Dr. Everton Padilha Gomes, que é médico cardiologista do Instituto do Coração e membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ao reverendo Dario de Araújo Cardoso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastorei a Igreja Presbiteriana Centenário, pela presença dele aqui. Né? Os dois estão à sua disposição por intermédio do site vejamsó.com.br. Vamos ver quem vai ganhar o brinde da grade.
Cassiano, parabéns, ele mora em Santa Rosa do Viterbo, no interior de São Paulo. A gente se encontra no próximo Vejam Só.